Boa noite. Boa noite a todos os nossos irmãos espíritas. Boa noite a todos os nossos irmãos de Engenheiro Paulo de Fronten, nossos irmãos do Grupo Espírita Amor ao Próximo. É com muita alegria que nós temos mais essa oportunidade de estarmos reunidos, de estarmos unidos, irmanados, em torno da mensagem de Jesus, em torno da mensagem espírita. Então, eu gostaria de convidar aos nossos irmãos, convidá-los para que nós possamos ler uma mensagem, para que nós possamos nos harmonizar, para que nós possamos preparar os nossos ambientes, para que nós possamos, então, assim, fazermos a nossa prece e iniciarmos os nossos estudos. Boa noite a todos os nossos irmãos que estão chegando. Nós vamos começar com a leitura do livro Vinha de Luz, livro ditado pelo Espírito Emmanuel ao médium Francisco Cândido Xavier. Na intimidade do ser. Vós, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, revesti-vos de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade. Paulo, Epístola aos Colossenses, capítulo 3, versículo 12. Indubitavelmente, não basta apreciar os sentimentos sublimes que o cristianismo inspira. É indispensável revestirmos-nos deles. O apóstolo não se refere a raciocínios, fala de profundidades. O problema não é de pura cerebração, é de intimidade do ser. Alguém que possua roteiro certo do caminho a seguir, entre multidões que o desconhecem, é naturalmente eleito para administrar a orientação. Detendo tão copiosa bagagem de conhecimentos acerca da eternidade, o cristão legítimo é pessoa indicada a proteger os interesses espirituais de seus irmãos na jornada evolutiva. No entanto, é preciso encarecer o testemunho, que não se limita à fraseologia brilhante. Imprescindível é que estejamos revestidos de entranhas de misericórdia para enfrentarmos com êxito os perigos crescentes do caminho. O mal, para ceder terreno, compreende apenas a linguagem do verdadeiro bem. O orgulho, a fim de renunciar aos seus propósitos infelizes, não entende senão a humildade. Sem espírito fraternal, é impossível quebrar o escuro estilete do egoísmo. É necessário dilatar sempre as reservas de sentimento superior, de modo a avançarmos vitoriosamente no sentido da ascensão. Os espíritas sinceros encontrarão luminoso estímulo nas palavras de Paulo. Alguns companheiros, por certo, observarão em nossa lembrança mero problema de fé religiosa, segundo o seu modo de entender. Todavia, entre fazer psiquismo por alguns dias e solucionar questões para a vida eterna, há sempre uma considerável diferença. Boa noite a todos os nossos irmãos. É com muita alegria que nós temos mais essa oportunidade de estarmos reunidos, de estarmos debruçados no entorno do Evangelho de Jesus, da mensagem espírita. E eu gostaria de convidá-los todos nesse momento para que nós possamos orar em gratidão, orar para que Jesus interceda por nós. E eu gostaria de convidá-los que pudessem me acompanhar nessa oração simples, que possam me acompanhar em sentimentos nessa carta endereçada a Jesus. Senhor Deus, Pai, Pai de infinito amor e de infinita misericórdia, aqui nos recolhemos, Senhor, criatura ante o Criador, para lhe agradecer por todas as oportunidades, Senhor. Te agradecemos a vida, te agradecemos a reencarnação, te agradecemos por todas as lições, pela oportunidade que temos de estarmos nesse educandário divino. Te agradecemos por Jesus, Senhor. Jesus, divino Rabi da Galileia, anjo maior de toda a humanidade, nós te buscamos em prece, para que tu possas vir nos amparar, conforme tu mesmo prometeste em algum momento.
afirmando que onde houverem duas ou mais pessoas reunidas em teu nome, tu estaria presente, e já sentimos a tua presença, Senhor. Ampara-nos, ilumina nossos pensamentos, clareia nossos caminhos, ilumina nossos lares, Senhor. Nós que estamos nesses instantes, cada um de nós reunidos em nossas famílias, em nossos lares, que a sua luz possa ser algo semelhante a uma bandeira fincada em nossos lares, para que todos possam perceber a presença, a tua divina presença, para que nós possamos nos dulcificar, para que nós possamos encontrar os subsídios e a força necessários, para que nós possamos vencermos-nos, Senhor, em nossas más inclinações. Divino guia de toda a humanidade, te agradecemos pela oportunidade que temos, Senhor, do pão nosso de cada dia que não nos faltou, pelo teto que nos abriga, pelas provas que enfrentamos no dia a dia em nossas vidas. Obrigado por nossas famílias, Senhor. Mas eternos pedintes que somos da tua misericórdia, nós gostaríamos de te pedir ainda mais, que tu possas amparar todos aqueles em quem nós mentalizamos, que não podem estar conosco por algum motivo, amigos, colegas, entes queridos, que todos esses em quem nós mentalizamos nesses instantes possam de alguma forma se sentirem tocados por ti, Senhor, que possam sentir a tua presença da mesma forma como nós a sentimos, que eles possam não apenas sentir sua presença, mas de alguma forma sentirem um alívio, um refrigério, que possam ter suas dores sanadas. Ampara, Jesus, os que sofrem por motivo qualquer de dor, nos leitos hospitalares, as ruas, as calçadas, as marquises. Ampara os que sofrem, deprimidos, solitários, ansiosos. Mas principalmente, Jesus, nós gostaríamos de iniciar a nossa reunião pedindo por aqueles que mais necessitam de Ti, que mais necessitam da Tua divina interferência. Nós gostaríamos de pedir, Senhor, pelos que odeiam, pelos odiosos, pelos rancorosos, pelos vingativos, porque temos certeza, Senhor, que são esses os que mais necessitam de Ti, do Teu amparo e da Tua misericórdia. Ilumina-nos a todos, Senhor, e primeiramente em nome de Deus, nosso Pai, em Teu nome, Jesus, e de todos os amigos espirituais aqui presentes conosco, em especial a Nália Franco, patronesse da instituição, que nós possamos iniciar os estudos dessa noite, Senhor, na certeza de que Tu estás conosco. Obrigado por tudo, Senhor. E assim, meus irmãos, que nós possamos iniciar o nosso estudo, que nós possamos nos reunir, nos irmanar, nos ombrearmos-nos no entorno desse ideal maravilhoso, cujo objetivo prático é a nossa reforma íntima e a caridade. É para isso que estudamos a doutrina espírita, é para isso que militamos nas fileiras da doutrina espírita, para que nós sejamos capazes de vencermos-nos. Porque quando nós reencarnamos, é esse o compromisso que nós assumimos. Nós não assumimos o compromisso de mudar outras pessoas. Nós gostamos de chamar a atenção dos outros, de apontar o defeito dos outros, de achar que podemos corrigir os outros. Entretanto, o único compromisso, nos informam os Espíritos, o único compromisso que assumimos é conosco, para que nós sejamos melhores, para que nós sejamos mais compreensivos, para que nós possamos vencermos-nos no sentido de aprendermos a perdoar, a considerar, a contemplar naturalmente aquilo que está à nossa volta com olhos de amor, exatamente como nos ensina Jesus, lá no Evangelho de Mateus, quando ele fala que se nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo se converte em luz. Então vamos fazer acender, vamos brilhar a nossa luz, para que nós possamos assim termos a certeza de que nós vibramos nas sintonias do amor, e se Deus é amor, como nos ensina esse versículo bíblico, talvez o segundo menor versículo dos evangelhos, Deus é amor, nós temos certeza que todos nós temos a centelha desse amor em nós, já que somos oriundos dele. Todas as nossas células vibram positivamente quando nós vibramos nas sintonias do amor. Todo o nosso corpo espiritual, todo o nosso corpo físico, ele vibra de uma forma diferente quando nós conseguimos lograr
vibrarmos as sintonias sublimes do amor, na certeza de que nós verdadeiramente iluminamo-nos. Faça brilhar a vossa luz, convidava-nos Jesus. E nós vamos iniciar então o nosso estudo falando desse, que é nós, para nós espírita, nosso modelo e guia, a luz do mundo, que nos deixou todos os recursos necessários para que nós pudéssemos encontrar os subsídios, os recursos para que nós pudéssemos vencermos-nos, para que nós pudéssemos trilhar esse caminho da prosperidade espiritual, da felicidade, da autoiluminação, principalmente através da reforma íntima e da prática da caridade. São os objetivos da doutrina espírita em nossas vidas. Essa semana, meus irmãos, todos nós estivemos de alguma forma envolvidos no dia 2 de novembro, o dia que nós relembramos aqueles que desencarnaram, aqueles que antecederam o retorno à pátria espiritual e de alguma forma mantêm-se vivos e conectados conosco. Mas é muito curioso para nós entendermos por que esse dia foi escolhido, por que se comemora o dia dos desencarnados no dia 2 de novembro. Essa é uma história muito antiga. Nós temos notícias que o primeiro grande mártir do cristianismo chamava-se Estevão. E ele foi condenado pelo Sinédrio à lapidação. Nós tínhamos ali um personagem envolvido exatamente nessa crueldade, envolvido exatamente nessa sentença, chamava-se Saulo. Ele mesmo vai converter-se ao cristianismo, convidado pelo próprio Jesus na chamada Estrada de Damasco. Uma história que eu tenho certeza que todos nós conhecemos. O Sinédrio vai se reunir mais tarde, exatamente no ano 54. O próprio Saulo, agora conhecido como Paulo, ele é condenado à morte agora por um imperador romano, por Nero. Ele vai ser então decapitado. Então nós temos aí o início da grande perseguição aos cristãos. Particularmente no ano 64, então, vai existir, liderado pelo imperador Nero, uma grande perseguição aos cristãos de um modo geral. Os cristãos, que eram chamados de praga cristã, eram acusados de tudo o que acontecia de errado no império. Os cristãos, eles eram então acusados de serem responsáveis pela peste que graçava naquela ocasião, por diversas doenças que surgiam, por diversas epidemias. Eram também acusados de serem eles os culpados pelo incêndio em Roma. Então Nero, para satisfazer os apelos populares, ele resolve culpar os cristãos por tudo que existia de ruim naquele momento. E naturalmente que os judeus, de alguma forma, perseguidos também na famosa diáspora, eles não se opunham à perseguição, naturalmente à perseguição aos cristãos. E nós vamos ter no ano de 64, então, uma grande caçada aos cristãos. Nós vamos ter, então, cristãos sendo perseguidos, todos eles que fossem pegos, de alguma forma carregando consigo pergaminhos do Evangelho, qualquer personagem que fosse pego e não rendessem homenagens aos deuses do panteão romano, eram acusados de cristianismo, algo semelhante a ser acusado de bruxaria. E eram todos perseguidos, naturalmente, principalmente, como eu disse, após o ano 64. Eram pessoas robustecidas na fé de tal forma que eles não temiam a morte. Nós vamos ter diversos relatos desses que hoje nós chamamos de santos. Nesse período tão sombrio que nós chamamos também de período apostólico, esses personagens verdadeiramente, em nome de Jesus, desafiavam a morte, não temiam a morte. E no momento em que eles eram interrogados, eles não se recusavam a afirmar a certeza de que Jesus os aguardava no chamado reino dos céus. E assim eles eram assassinados através da lapidação, através da decapitação e principalmente pelas feras nos circos romanos que se formavam naquele período, porque Nero não queria apenas
não queria apenas perseguir os cristãos, considerando os cristãos uma praga a ser banida de Roma, mas ele também tinha uma necessidade de oferecer um circo, um entretenimento aos romanos, para que eles se esquecessem exatamente de tudo aquilo de ruim que estava lhes acontecendo naquele momento. Um incêndio em Roma, por exemplo. Então Nero passa a promover espetáculos, onde o auge desses espetáculos eram exatamente as feras devorando cristãos, eram exatamente os cristãos sendo queimados. E os cristãos, como nós temos em diversos relatos, entravam nas arenas de tal forma robustecidos na fé, que eles entravam cantando. E aquilo era para os romanos algo inexplicável, algo inimaginável. Como podem aqueles personagens se regozijarem? Ao morrerem, será que seriam todos covardes? Será que não lutariam para permanecer vivos? E os cristãos se entregavam. Se entregavam na certeza de que Jesus os aguardava, naquilo que eles almejavam no chamado reino dos céus. E assim diversos cristãos foram perseguidos. E esses cristãos, chamados mártires do cristianismo nascente, começaram a ser relembrados. Algumas décadas mais tarde, no século II, todos esses cristãos que sofreram essas perseguições, eles eram homenageados. Escolheram então um dia para homenagear esses personagens. Um dia em que pudessem homenagear todos aqueles que foram perseguidos pelo Sinédrio, todos aqueles que foram perseguidos pelos romanos, em especial pelo imperador Nero. Então escolheram naquela ocasião o dia 1º de novembro. Por isso que o dia 1º de novembro passou a ser conhecido como o Dia de Todos os Santos. É porque foi o dia escolhido entre os cristãos. Essa escolha se deu no século II. Escolheram esse dia, então, para homenagear aqueles que no momento mais terrível de perseguição e morte, eles honravam a sua fé nos circos romanos, naqueles espetáculos doentios, entravam nas arenas cantando hosanas a Maria, hosanas ao Senhor, e não temiam a morte na certeza que eles tinham de que Jesus os aguardava. Foram períodos terríveis e todos esses personagens, então, no dia 1º de novembro, eles eram homenageados. O dia 1º de novembro, então, era o dia daqueles que morreram martirizados por defenderem o nome cristão, por afirmarem-se cristãos e por defenderem a fé cristã. Era um chamado Dia de Todos os Santos. Os primeiros mártires do cristianismo, eles eram então homenageados nesse dia 1º de novembro. Entretanto, o tempo foi passando. E a mensagem do Cristo, de alguma forma, ela passou a exigir menos de todos nós, exatamente porque nós lentamente fomos observando que o cristianismo deixava de ser uma religião tradicionalmente dos perseguidos, e lentamente ela foi mudando de posição. E nós vamos encontrar um determinado momento em que o cristianismo, ele passa inclusive a ser a religião dos perseguidores. De alguma forma nós fomos sufocando a mensagem de Jesus, de tal forma que ela, a princípio, ela passou a ser permitida pelo Império Romano, e mais tarde ela vai se transformar na religião oficial do Império Romano, e todos aqueles que não professem dessa religião ou dessa crença, agora eram esses personagens que eram perseguidos. Não eram mais aqueles que se afirmavam cristãos, mas agora perseguiam aqueles que se afirmavam não cristãos. E conforme nós fomos mudando a história, nós fomos mudando essa cultura, percebemos que tínhamos a necessidade de criar um dia. Não um dia para homenagear os santos, não um dia para homenagear aqueles que sofreram martírio, mas os cristãos que morriam, os chamados mortos comuns, porque nem todos agora morriam martirizados. As pessoas morriam por diversos motivos, naturalmente. Então, após o dia 1º de novembro, que era o dia dos santos, daqueles que morreram martirizados, logo no dia seguinte, então, no dia 2 de novembro, instituíram o dia dos mortos comuns, daqueles que não necessariamente eram santos ou martirizados, eram cristãos que morriam sem sofrer martírio, criando então o dia de finados, logo depois do dia de Todos os Santos. Então, no dia 1º de novembro, nós temos o dia de Todos os Santos, onde, pela história, era para se homenagear aqueles personagens da primeira hora do cristianismo, e logo no dia 2 de novembro, nós temos o dia dos mortos comuns, o dia de finados. Elegemos, então, um dia para nós homenagearmos esses personagens que nos deixam em saudade, que nos deixam na dúvida, na incerteza, que nos deixam atemorizados,
aterrorizados que muitos de nós nos vemos numa situação dramática de dor e sofrimento, sem sabermos exatamente o que acontece com esses personagens que se afastam, que hoje estão ao nosso lado, que hoje fazem parte de nossas vidas e num determinado momento deixam de fazer pela fatalidade da morte biológica. Então a morte ela acabou se transformando num tabu. Muito embora dos diversos exemplos que Jesus tenha nos deixado, os exemplos da imortalidade e da continuidade da vida tenha sido uma constante, nós vamos encontrar o próprio Cristo voltando da cruz, se relacionando com os seus discípulos. Nós vamos encontrar Jesus num diálogo maravilhoso com entes queridos desencarnados, lá no Monte Tabor, por exemplo. Nós vamos encontrá-lo num diálogo com a figura de Elias, a figura de Moisés. Então, sempre existiu esse relacionamento. Inclusive, após o dia do Pentecostes, nós vamos encontrar, de algumas formas, os discípulos, os cristãos, eles sempre se relacionando com os santos espíritos através do fenômeno da mediunidade. Mas em algum momento, então, nós começamos a transformar a morte num tabu. E começamos a temer a morte de tal forma que nós criamos alguns conceitos do tipo: as pessoas evitam de falar de morte. Nós criamos a ideia de que não devemos falar de morte, porque quando nós falamos de morte, nós atraímos a morte, naturalmente, que isso não existe. Isso é um tabu, é uma falácia. Nós começamos a criar essa cultura que abomina a morte e nós nos surpreendemos quando a fatalidade da morte biológica nos assalta, mesmo que nós soubéssemos o tempo todo que é uma fatalidade, que é um momento a morte nos assaltaria. E assim nós temos uma relação muito nociva, uma relação muito triste com o fenômeno da morte. Até que veio Allan Kardec para nós, mostrando exatamente, relembrando a mensagem de Jesus, ele nos trazia ou nos presenteava com os conceitos espíritas, mostrando que a vida não cessa, a fatalidade da morte biológica não cessa a vida continua em abundância e nós continuamos vivos e chegamos do lado de lá exatamente da mesma forma que deixamos o lado de cá, porque não existe um portal mágico que nos transforma para a morte. É curioso porque existem nas diversas culturas diversos arquétipos. Por exemplo, nós vamos encontrar entre os gregos, nós vamos encontrar a ideia do barqueiro, o barqueiro de Hades, que ele conduzia a embarcação da vida para a morte, atravessando o rio Aqueronte. Era o barqueiro de Orontes. As pessoas, então, quando morriam, os seus entes queridos, os seus amigos, os seus familiares, se preocupavam em colocar um óbolo ou uma dânaca, uma moeda, na boca do morto para que ele pudesse pagar o barqueiro. Se ele não levasse uma moeda à boca, ele não pagaria o barqueiro não atravessaria o vale da morte, não atravessaria o rio Aqueronte, e ele permaneceria a eternidade à margem, exatamente porque não teve condições de atravessar o rio Aqueronte. Então os gregos tinham essa preocupação. Nós entendemos que isso é um arquétipo, porque nem todos nós estamos preparados para o fenômeno da morte. Nem todos nós temos condições, ou virtudes, ou merecimento, para que nós possamos encontrar os chamados paraísos mitológicos. Muitos de nós encontraremos de alguma forma as sombras que possuímos. Muitos de nós encontraremos as trevas que possuímos, porque a morte não é o desencarne, não é um passe milagroso. Naturalmente que nós chegamos do lado de lá exatamente aquilo que, de acordo com o que cultivamos do lado de cá. Se aqui nós cultivamos de alguma forma a mágoa, o rancor, nós cultivamos essas sombras, é natural que nós estejamos imantados a ela de alguma forma, que quando nós despertamos para a verdadeira vida, nós vamos nos encontrar envoltos, nós vamos nos encontrar conectados a essa realidade. Então, meus irmãos, a morte ela não existe de forma alguma. A fatalidade da morte biológica não aniquila a vida. Nós continuamos vivendo. Todos nós continuaremos vivendo. Todos nós despertaremos para a verdadeira vida. E eu costumo relembrar uma frase do Espírito Emmanuel que mostra exatamente a mais profunda, a maior profundidade dos conceitos espíritas quando Emmanuel nos ensina que nós não somos seres materiais. É normal nós pensarmos que a vida se restringe à vida física enquanto nós estamos encarnados, dada todas as vicissitudes da reencarnação como o esquecimento do passado.
É normal nós pensarmos que a vida é essa, mas não é. Segundo o Espírito Emmanuel, numa definição maravilhosa de um dos mais profundos conceitos espíritas, nós não somos seres materiais, nós somos seres espirituais. Nós somos todos nós seres espirituais, cósmicos naturalmente, que estamos temporariamente tendo uma experiência material. Olha a frase de Emmanuel: nós não somos seres materiais tendo uma experiência espiritual. É o contrário. Nós somos seres espirituais tendo uma pequena experiência material, porque a verdadeira vida é do lado de lá. E essa vida material, essa pequena experiência material, é muito importante para o nosso burilamento, para o nosso aprimoramento, para a nossa iluminação. Todos nós, então, nos submetemos a isso, nos matriculando nesse educandário que nós temos, em que nós temos Jesus conduzindo à frente dessa embarcação planetária em que nós mergulhamos na experiência material a fim de nós iluminarmos-nos, burilarmos-nos verdadeiramente. Então nós não somos seres materiais, nós somos seres espirituais que temporariamente estamos movimentando um corpo físico, mas a fatalidade da morte biológica nos assaltará em algum momento e nós retornaremos para a verdadeira vida. Agora, falar de morte ou falar do desencarne é algo muito complexo. Quando nós pegamos, por exemplo, as obras de André Luiz vai nos ensinar que é muito difícil falarmos de desencarne ou de morte, porque da mesma forma que existem inúmeras formas do indivíduo reencarnar, ou do indivíduo nascer, existem também inúmeras formas do indivíduo desencarnar. Nem todos nós desencarnaremos da mesma forma. E não nos iludamos. Não necessariamente a forma como o indivíduo desencarna é o mais importante. Nós temos na literatura espírita, por exemplo, casos em que o indivíduo ele desencarna num acidente terrível e nós sabemos que esse indivíduo, por exemplo, não sofre o impacto, não sofre as vicissitudes do acidente exatamente por merecimento. Ele pode ter, por exemplo, o seu corpo físico desligado do corpo espiritual exatamente naquele instante do acidente, fazendo com que ele não sofra e nem sequer se lembre exatamente do que aconteceu. Da mesma forma como o contrário também existe, nós temos casos de pessoas que, ao desencarnarem, se vê numa realidade muito dolorosa, que vai prendê-los durante muito tempo nessa realidade de dor e sofrimento, a exemplo do que acontece com aqueles que tentam fugir da vida através do suicídio. Então, falar de desencarne é sempre algo muito complexo. Em outras palavras, porque cada um desencarna e encontra no mundo espiritual aquilo que lhe pertence. É diferente a forma de desencarnar para cada criatura. A diversidade que existe de formas de encarnação é semelhante à diversidade de formas de desencarnação. Acontece que na literatura espírita nós vamos encontrar diversos exemplos curiosos que nos mostram a realidade da desencarnação. Por exemplo, quem aqui já teve a oportunidade de ler o livro Voltei, do irmão Jacó, assinado pelo irmão Jacó, que nós sabemos é o pseudônimo utilizado por um personagem da Federação Espírita? Era ele um doutrinador? Era ele um orador espírita? Era ele alguém que promovia estudos? Alguém que participava de reuniões mediúnicas? Era alguém que era verdadeiramente conhecedor do movimento espírita e da doutrina espírita? E quando ele se vê, então, no momento do seu desencarne, ele vai desencarnar com extrema dificuldade. O espírito Bezerra de Menezes vai apontar entre as dificuldades o apego que ele possuía a algumas coisas materiais, como seus pertences pessoais, por incrível que pareça, mesmo sendo ele um personagem espírita, um grande estudioso do movimento espírita, ainda era apegado a pequenas coisas que estavam ali ao seu redor, ao redor do seu leito. E aquilo, de alguma forma, lhe mantinha imantado ao corpo físico. Não era ele, embora fosse ele alguém que conhecesse muito a realidade da vida espiritual, não era ele uma pessoa espiritualizada. E nós vamos encontrar algo também muito curioso ainda nessa obra. A dificuldade que ele tem de desencarnar. Às vezes nós nos iludimos acreditando que desencarnar é algo muito simples, que acontece de uma hora para outra, de um instante para outro. Em alguns casos realmente é dessa forma, mas nosso irmão, ele se vê então muito apegado ao corpo físico, ainda muito imantado. Mesmo que a doença que ele possuía já lhe assolasse, já estivesse desligando o seu corpo físico, ele não conseguia se desprender, exatamente porque existia toda uma imantação,
daquelas pessoas, dos seus parentes, amigos, que embora eles também, muitos deles, possuíssem conhecimento espírita, não conseguiam se desprender no momento mais delicado, em que aquele irmão mais precisava. Ao invés de auxiliar na sua desencarnação, estavam o mantendo imantado ao corpo físico. Então os espíritos vão usar de um recurso muito curioso. No momento em que ele está ali, ainda aqueles parentes, aqueles amigos, o mantendo através de vibrações mentais, o mantendo preso ao corpo físico, o que estava lhe causando verdadeiramente sofrimento e dor e muita angústia, prolongando exatamente aquelas horas difíceis. O espírito Bezerra de Menezes, então, através de passes, o espírito consegue injetar-lhe energia suficiente para que ele tenha uma melhora. Olha que curioso. Ele melhora subitamente, e no momento em que ele melhora, despertando, fazendo com que todas aquelas pessoas que estavam ali no hospital, o mantendo verdadeiramente preso ao corpo físico, imantado ao corpo físico, aquelas pessoas todas relaxassem. Então, os seus parentes, amigos, conforme eles relaxam, muitos retornam aos seus lares que estavam ali no hospital, zelando pela saúde do companheiro, resolvem então, eles ao relaxarem, eles retornam aos seus lares, na certeza de que com aquela melhora, ele então teria restituído a sua saúde física. Nesse momento que os companheiros, que os familiares retornam para casa, ou relaxam naquela preocupação, os espíritos rapidamente aproveitam essa grande oportunidade e desligam exatamente aqueles laços que ainda o mantinham anelado ao corpo físico. São muitos laços e os espíritos então cirurgiam esses laços, esses cordões que nos mantêm presos ao corpo físico, promovendo a desencarnação do nosso irmão Jacó. É curioso porque nós conhecemos vários casos semelhantes a esse, e que o indivíduo hospitalizado, a família está ali zelando, está ali fervorosa nas suas preces para que o indivíduo melhore, sem perceber que aqueles recursos magnéticos que elas estão imantando naquele momento estão exatamente mantendo preso o indivíduo ao corpo físico. Então os espíritos utilizam esses recursos, dão um up, dão uma melhorada no indivíduo energeticamente falando, para que a família exatamente relaxe. Ele melhorou, ele vai ficar bom. E no momento em que a família relaxa, no momento em que alguns familiares até retornam aos seus lares, porque estão ali muitos dias zelando, velando, às vezes até sem poder descansar, sem dormir corretamente, sem nem tomar banho. Nesse momento em que o doente, que o enfermo, ele tem uma grande melhora, que os amigos, que os parentes acreditam que aquilo será para a sua recuperação, é a grande oportunidade que os amigos espirituais têm de terminarem, de cirurgiarem, separando exatamente o corpo perispiritual do corpo físico, o que estava sendo mantido preso por aquelas pessoas que acreditavam estarem fazendo o bem, quando na realidade não somos nós que decidimos. Entreguemos a Deus. É Ele quem sabe exatamente o que é melhor para nós. E sendo Ele amor, é natural que todas as suas atitudes sejam misericordiosas. Então entreguemos sempre na mão de Deus. Muito cuidado com os nossos pedidos. Muito cuidado com aquilo que nós desejamos profundamente, porque não necessariamente é aquilo do qual nós necessitamos. Não necessariamente aquilo é o melhor para nós ou para aqueles a quem nós desejamos. Então tenhamos muito cuidado com as nossas vibrações mentais e confiemos em Deus. E ao despertarmos para o mundo espiritual, nós encontraremos os ambientes que nós cultivamos. Muitos de nós, como eu, por exemplo, inúmeras vezes, tenho certeza, ao despertar para o mundo espiritual, pode ser que tenha encontrado as sombras das quais eu os cultivo. É bem verdade que existem entre nós aqueles que são capazes de cultivar a luz e que verdadeiramente conseguem, ao despertar para o mundo espiritual, serem recebidos pelos anjos, pelos amigos, por uma questão de merecimento, por uma questão de afinidade, por uma questão exatamente das energias, por similaridade das energias que nós emanamos. Então falarmos de desencarne é sempre algo muito complexo, porque não existe uma regra que valha para todos nós. Cada um desencarna e encontra no mundo espiritual aquilo de acordo com o que tem para si, aquilo de acordo com o que cultivou. E aqui vai uma curiosidade. Tudo seria muito mais fácil, esse momento seria muito mais fácil, se nós cultivássemos o hábito de, em algum momento, nós conversarmos sobre isso.
com aqueles a quem nós amamos, com nossos filhos, com nossos pais. Nós sempre cultivamos essa ideia até de alguma forma infantil, de que falar de morte atrai morte, e isso não é verdade. Nós precisamos, para que as pessoas estejam preparadas, para que as pessoas saibam que nós estamos de alguma forma preparados e que é uma fatalidade pela qual todos nós passaremos. E aqui vai umas curiosidades e umas anotações que nós fizemos. O sindicato dos cemitérios e crematórios particulares do Brasil, vocês sabiam que tem um sindicato? Sindicato dos cemitérios e crematórios particulares do Brasil fez uma pesquisa. Fez uma pesquisa com uma boa amostragem, abrangendo diversos estados brasileiros com um bom número amostral. Eles descobriram que 73% das pessoas evitam falar de morte. Se recusam exatamente a conversar sobre morte por acharem um assunto tenebroso, por acharem que ao falar de morte nós estamos atraindo morte, o que é de alguma forma um pensamento muito infantil. Nós sabemos que 82,4% das pessoas acreditam que a morte de um ente querido é algo de pior que pode acontecer. É a maior perda que um ser humano pode sofrer em sua vida. É perder alguém que ama pelo fenômeno da morte. Muito embora nós saibamos que nós não perdemos pessoas, mas nós vamos falar sobre isso mais adiante. Só para mostrar o quanto que a morte ainda é um tabu e ainda é motivo de muito sofrimento entre nós. 79% acham que aqueles a quem nós amamos não desencarnaram na hora certa. Sempre acham que houve uma injustiça da divindade. Sempre acham, por exemplo, que aquilo poderia ter ocorrido em outro momento. 79%, quase 80% das pessoas acham então que a morte é algo de injusto. Exatamente porque nós não estamos preparados. Nós não preparamos aqueles que estão à nossa volta para nós falarmos sobre o fenômeno da morte, o fenômeno do desenlace. Mas é uma fatalidade. Todos nós passaremos por ela em algum momento. Existem outros dados estatísticos, mas não tão importantes para esse momento. Mas nós devemos nos preparar para isso sim. Nós devemos estar preparados para nós desapegarmos daquilo que verdadeiramente não nos pertencem. Aquilo que eu visto não me pertence, o teto que me abriga não me pertence, os veículos, os títulos da terra, eles naturalmente não vão comigo e é necessário nós nos conscientizarmos disso, que eu não sou Guilherme, professor, mestre, doutor, nós não temos esses títulos, eles não vão conosco. O que vai conosco são outros títulos, aqueles que cultivamos no altar do coração. As amizades. As amizades vão conosco naturalmente, os nossos momentos em família, tudo aquilo que nós cultivamos para dentro do nosso coração, vai conosco, as coisas da terra ficam. E é importante que nós não nos apeguemos, exatamente como nós encontramos na literatura espírita, naquele que é considerado um dos livros mais importantes da literatura espírita, e que eu tenho certeza que todos nós em algum momento já lemos, o livro Nosso Lar. Uma das grandes decepções que André Luiz sofre com ele mesmo foi descobrir que ele, que se considerava alguém muito importante por possuir títulos na terra, títulos que o colocavam em destaque ou em posição de nobreza e que o faziam pertencer a uma elite intelectual, ele chega no mundo espiritual, ele percebe então que aqueles títulos de nada valiam, muito pelo contrário, ele que aqui na Terra havia feito um casamento com as ciências médicas, ele que se orgulhava do título que possuía, quando ele chega no mundo espiritual querendo se candidatar a conhecer a realidade da medicina espiritual, ele se vê tendo que iniciar as suas atividades, limpando o chão exatamente daqueles ambientes hospitalares lá no mundo espiritual, mostrando exatamente que nós devemos tomar muito cuidado com aquilo que nós nos apegamos, exatamente lembrando dos conselhos de Jesus, quando ele nos diz que nós devemos tomar muito cuidado para aquilo que nós elegemos como nosso tesouro, porque invariavelmente aquilo que nós escolhemos como nosso tesouro, nós colocamos junto o nosso coração. Em algum momento nós podemos nos frustrar ou nos decepcionar muito, ou acreditar que nós somos possuidores de títulos inexistentes, que não permanecem conosco no mundo espiritual. Então, meus irmãos, a morte permanece sendo um tabu. Curiosamente, quando nós analisamos as diversas culturas no mundo, nós vamos perceber que existem outras culturas que educam exatamente o indivíduo para a morte, que celebram a morte, inclusive em festa,
que celebram a morte em festa, porque a morte é um momento para ser festejado. Quando nós olhamos através dos ensinamentos espíritas, a morte é realmente o retorno para a pátria, para a verdadeira pátria, é um despertar para a verdadeira vida. Após o indivíduo ter vencido o mundo, agora ele despertava em retorno para o seu verdadeiro lar. E muitas civilizações então comemoram o desencarne. Enquanto nós nos enlutamos pelo desencarne, muitas civilizações comemoram o desencarne, festejam o desencarne. Nós temos, inclusive, aqui na América Latina, de determinadas tribos com vínculos inca, que no momento da morte, eles promoviam festas com pães, com bolos, e eles então celebravam. Então é um patrimônio cultural que nós, infelizmente, que nós não cultivamos. Mas a verdade é que o entendimento que a vida prossegue de alguma forma é algo que não é da história mais recente. Quando nós pegamos estudos que mostram, mesmo antes da nossa espécie de antropóide, antes da nossa espécie de hominídeo, antes de nós homo sapiens dominarmos o planeta, aquelas outras espécies de hominídeos ancestrais, homo neandertalenses, homo afarenses, homo habilis, homo erectus, homo neandertalenses, todos esses personagens, nós vamos perceber que em determinado momento eles vão realmente se preocupar em rituais fúnebres, eles vão se preocupar em fazer com que o indivíduo, ele ao morrer, ele seja enterrado exatamente com os seus pertences. É porque já existia até para esses personagens uma ideia da transcendência, de que a vida de alguma forma, a vida continuava. E isso foi, então, em diversas culturas, em diversos momentos. Nós não sabemos exatamente em que momento nós passamos a ter a morte, embora seja para todos nós uma fatalidade biológica, ser algo tão desesperador. Talvez porque nós alimentamos durante muito tempo a ideia de que a vida é apenas isso e não é verdade. O que é a vida material, pelo amor de Deus? O que é isso? O que são 50 anos, 60, 70, 80 anos que nós passamos encarnados? Isso, para a eternidade da plenitude espiritual, não é nada. É um instante, é um pequeno intervalo de tempo. Na realidade, a palavra tempo até nem deveria ser usada, porque o conceito que nós temos de tempo é algo muito... É uma realidade apenas para nós encarnados. Quando nós passamos a entender que o que nós chamamos de dia, por exemplo, é o tempo que o nosso planeta demora para dar uma volta em torno de si mesmo, quando nós passamos a compreender, por exemplo, que o que nós chamamos de ano nada mais é do que o tempo que o nosso planeta demora para dar um giro ao redor do Sol, nós começamos a compreender que o nosso conceito de tempo ele é muito válido para enquanto nós estamos encarnados. No momento que nós desencarnamos, quando nós temos a eternidade como nosso horizonte, o que são 30, 40, 50 anos? Os espíritos vão nos dizer, através de Allan Kardec, que são instantes, são pequenos intervalos ante a verdadeira vida. Então não soframos naturalmente, não soframos, porque a verdadeira vida é muito além dessa vida. A vida não inicia num berço, nem se encerra numa sepultura. A vida segue e segue em plenitude, e segue em abundância. E se nós queremos encontrar felicidade, se nós queremos encontrar alegria, júbilos, gozos verdadeiros na verdadeira vida, nós devemos então começar a nos concentrar naquilo que nós fazemos do lado de cá, no sentido das nossas escolhas. Vamos escolher aquilo que é imperecível, aquilo que permanecerá conosco de alguma forma, nos trazendo alegrias e boas lembranças. Todos nós somos convidados, todos nós temos oportunidade de cultivar os bons amigos, cultivar então os bons sentimentos, cultivarmos exatamente as pessoas à nossa volta, formando um jardim belíssimo onde cada pessoa que divide o espaço conosco, é como se fosse uma flor perfumada, que tem naturalmente as suas dificuldades, como nós a temos, mas tem também o seu brilho, tem também o seu perfume, tem o seu esplendor, tem a sua função naturalmente, o seu papel social, que nós possamos então formar esse conjunto maravilhoso, multicultural,
multicolorido, de diversas personalidades, que nós possamos aprender a amar e compreender sem exigir tanto dos outros. E nós costumamos, inclusive, exigir aquilo do qual nós ainda não possuímos, o que torna algo muito descaridoso, muito egóico. Nós exigimos dos outros virtudes das quais nem nós ainda possuímos. E nós vamos seguindo assim. Nós vamos seguindo assim, às vezes afastando, às vezes machucando. Vamos tentar mudar os nossos hábitos para que nós possamos cultivar esses valores que permanecerão conosco. Exatamente como Jesus nos ensina lá no óbolo da viúva. Nós sabemos que em determinado momento, Jesus, como se tivesse e tinha naturalmente a capacidade de antever aquilo que estava para acontecer, ele então estava, Jesus, próximo aos gasofiláceos, o local onde as pessoas depositavam as moedas, as ofertas em moedas. E ele chama para junto de si os discípulos para que observem uma pobre viúva que se aproximava. Aquela mulher então atira apenas 2 moedas no gasofilácio. O evangelista vai nos informar que aqueles que passaram antes dela haviam depositado grandes somas. E num determinado momento, então, Jesus vira os seus discípulos e afirma que aquela mulher que havia tirado apenas 2 moedas deu muito mais do que todos os outros, e nós ficamos nos perguntando, ué, como assim? Como pode aquela mulher ter dado mais do que os outros, se ela tirou no gasofilácio apenas 2 moedas, e todos os outros haviam atirado grandes somas? Será que existe nisso um problema matemático? Desde quando apenas 2 moedas podem valer mais do que grandes somas de moedas? É porque, naturalmente, quando Jesus fala que ela deu muito mais, ele não estava se referindo às moedas, até porque não teria verdadeiramente valor. Ele não estava se referindo às moedas. Olha o que Jesus fala para esclarecer. Segundo Jesus, ela deu mais do que os outros, porque ela deu tudo o que ela possuía. E nós não possuímos moedas. O que nós possuímos? E o que aquela mulher botou no gasofilácio? Os seus sentimentos. Ela depositou ali os seus sentimentos mais sinceros. Ela depositou ali a sua vontade verdadeiramente de ajudar. Talvez os outros que depositassem grandes somas tivessem mais preocupados em parecer devotos, crentes. E aquela mulher não. Ela depositava verdadeiramente os seus sentimentos mais puros e sinceros de servir, de ser temente a Deus. Então Jesus não se referia às moedas. Exatamente quando ele diz que ela deu tudo o que ela possuía, ele não estava se referindo às moedas. O que é verdadeiramente nosso? É verdadeiramente nosso aquilo que vai conosco para o mundo espiritual. Como diz o jargão popular, caixão não tem gaveta. E o que vai conosco, senão aquilo que nós cultivamos para dentro? A nossa cultura, os nossos amigos, os nossos amores, as nossas experiências mais sublimes. Infelizmente também vão nossas dores. Também vão porque o altar da consciência tem dessas coisas. É lá que está escrita a lei de Deus. E para que nós possamos ter as nossas consciências despertas, é natural que nós sejamos assaltados pelos nossos erros, para que nós ensejemos, para que nós tenhamos oportunidade de corrigi-los, meus irmãos. A morte é uma fatalidade biológica. E todos nós, em algum momento, nós estaremos cara a cara com ela. Nós teremos que ter uma moeda para pagarmos o barqueiro. Para que nós possamos pagar o barqueiro do rio Acaronte. Que nós tragamos, que nós tenhamos conosco essa moeda. Nós entendemos naturalmente que isso é um arquétipo. Essa moeda são nossos valores, nossas virtudes, que nós possuamos para que nós tenhamos condições de atravessar esse rio, para que nós não permaneçamos na margem de dor e sofrimento. Meus irmãos, vamos carregar conosco a moeda para pagarmos o barqueiro. E essa moeda, naturalmente que não é uma moeda de prata, é um arquétipo que fala dos nossos valores, para que nós não permaneçamos à margem, para que nós não venhamos a sofrer a desilusão do afastamento daqueles a quem nós amamos. Vamos nos conscientizar de que nós encontramos do lado de lá exatamente aquilo de acordo que nós cultivamos do lado de cá. Porque é justo que seja assim. E o luto, meus irmãos, vamos ter muito cuidado com o luto. Nós sabemos que a saudade é uma verdade e que nos assalta a todos, não existe aquele que não sinta saudade.
Mesmo nós, quando nos convencemos da realidade espírita, é natural e até saudável que nós sintamos a dor da saudade, porque é justo, estranho seria se nós não sentíssemos. Talvez nós sofrêssemos alguma psicopatia, porque são esses enfermos que não sentem. Nós sentimos, é natural que sintamos a dor da saudade. Sintamos saudade, mas nós não podemos transformar isso em tristeza. Nós não podemos transformar isso em raiva. Nós não podemos transformar isso nesses sentimentos mais embrutecidos. Porque acontece, nós sabemos que acontece. Vamos nos resignar na certeza de que aqueles a quem nós amamos, nós não perdemos. Como diz o médium Divaldo Pereira Franco, nós não perdemos pessoas. Nós perdemos coisas. Eu perco a chave de casa, eu perco um lado do meu chinelo, eu perco coisas. Mas nós não perdemos pessoas, as pessoas permanecem conosco. Não apenas na nossa memória ou nos nossos corações, mas permanecem de verdade. Nós as encontramos. Por mais que pareça ser demorado, o reencontro não é, porque a vida física é um instante. Vamos admitir essa realidade e vamos ser felizes, porque quando nós somos felizes, aqueles que nós amamos, que partiram antes de nós para a verdadeira vida, sentem as nossas vibrações de felicidade e carinho, muito melhores do que as nossas vibrações de dor e angústia e revolta. Vamos mudar lentamente aquilo que nós sentimos, para que eles possam também de alguma forma se sentirem bem. Meus irmãos, vamos aprender a admitir essas realidades. Vamos conversar com aqueles que estão à nossa volta. Vamos falar da fatalidade da morte biológica e o mais importante, que a vida continua e que nós estamos aqui para amar. Segundo a doutrina dos Espíritos, nós estamos aqui para a reforma íntima, para amarmos-nos e para a caridade, para amar aqueles que estão à nossa volta. Amor é o nosso principal objetivo, porque somos frutos do amor. O amor vibra, pulsa dentro de cada célula do nosso corpo. E todas as vezes que nós vibramos nas sintonias do amor, nós preparamos as paisagens mais sublimes da qual nós queremos encontrar. As paisagens que nos vão fazer sentir a felicidade do dever cumprido, a felicidade daquele que foi capaz de amar, a felicidade daquele que se desprende. Meus irmãos, vamos aprender a amar e a servir. É o caminho ensinado por Jesus. E que nós possamos nos debruçar, então, nos estudos espíritas, onde nós encontramos os subsídios para compreendermos melhor essas realidades. Que a paz de Jesus permaneça entre nós. Eu gostaria de convidá-los a todos nesses instantes para que nós possamos orar em agradecimento à vida, também em agradecimento à morte, que na verdade é o portal para a verdadeira vida, para que nós possamos orar em gratidão pela oportunidade que tivemos em conhecer aquelas pessoas que hoje já não caminham fisicamente ao nosso lado, mas que permanecem vivas. Vamos aproveitar essa semana em que na segunda-feira nós homenageamos aqueles que desencarnam. Vamos aproveitar as nossas preces para que eles possam sentir as nossas energias mais positivas de gratidão. Gratidão por termos caminhado ao lado dessas pessoas, mesmo que às vezes por pouco tempo, mas devemos nutrir o sentimento de gratidão pela oportunidade. Então eu convido a todos os nossos irmãos que nós possamos orar em agradecimento. Agradecimento às oportunidades que nos são dispensadas na vida. E assim, Jesus, amigo de todas as horas, tu que és a luz do mundo, te agradecemos, Senhor, pelas oportunidades que temos. Te agradecemos, Senhor, pela reencarnação. Te agradecemos por nossos amigos, por nossas famílias. E te pedimos, Senhor, eternos pedintes que somos da tua misericórdia, intercede por nós, auxilia-nos, Senhor, para que nós possamos modificarmos-nos, para que nós possamos domar as nossas más inclinações, que ainda as temos muitas. Auxilia, Senhor, para que nós possamos ser fortes, aprendamos a perdoar, que nós saibamos compreender aqueles que erram para conosco, e que nós possamos ser cada dia melhores, que nós possamos nos melhorar no sentido de sermos mais altruístas, para que as pessoas possam se sentir bem à nossa volta, para que as pessoas que cruzem nossos caminhos de alguma forma possam sentir também um pouco da tua presença, Jesus.
divino guia de toda a humanidade. Só temos a te agradecer, Senhor. E nesses instantes em que nós recordamos aqueles que antecederam o retorno à pátria espiritual, que todos aqueles a quem nós amamos possam se sentir homenageados, possam se sentir abraçados, que possam sentir a nossa gratidão pela oportunidade da convivência, das experiências, na certeza do nosso reencontro. Te agradecemos por tudo, Jesus.